Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. E porque a falta da aplicação da lei se multiplicará, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim, mantendo o amor fervente, noutras palavras, esse será salvo. Estou a citar isto de Mateus 24, versículo 12 e 13, e adicionei a frase mantendo o amor fervente, isto é, perseverando ao fim, mantendo o amor fervente. Queridos irmãos, leiam comigo, se faz favor, em Romanos capítulo 13, Romanos capítulo 13, versículo 8 a 10. Romanos 13, versículo 8 a 10. A ninguém fiqueis devendo qualquer coisa, ou devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos amais uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Quem ama o próximo tem cumprido a lei. Depois dá vários exemplos da lei. E depois diz, o amor, versículo 10, o amor não pratica o mal. O amor não pratica maldade, iniquidade. Não, isso não é parte do amor. Irmãos, o que está acontecendo no mundo, a maldade e a iniquidade a se espalhar e a crescer, isso é falta de amor. E lendo aqui no versículo 10 de Romanos 13, o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Queridos irmãos, a falta da aplicação da lei, a iniquidade que existe, é simplesmente falta de amor. E, queridos irmãos, nós, na Igreja de Deus, referimos ao amor genuíno de Deus. O amor de Deus, que geralmente mencionamos isso como o amor agape. Embora reconheçamos que a palavra agape era usada entre os gregos como para qualquer tipo de amor, mas usamos a definição de agape na Igreja de Deus como o amor de Deus, um amor especial. Deus é amor, irmãos. Leiam comigo, se faz favor, em 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4, versículo 8. Diz assim, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E como vimos, a falta da aplicação da lei é falta de amor. E por isso aquele que não ama não conhece a Deus. Por isso aquele que não obedece às leis de Deus não conhece a Deus, porque Deus é amor. E a lei de Deus é a lei de amor. A lei de Deus reflete a natureza de Deus, o caráter de Deus, o que Deus é. O caráter de Deus é amor, é dar, é ser cheio de carinho e bondade e gentileza para com os outros, para conosco. E isto também é conhecido como a graça de Deus. A graça dele para conosco, a bondade dele para conosco. Por isso, uma manifestação da graça é nós obedecermos a Deus. E por isso vemos a importância entre a lei e a graça. Por isso, a graça de Deus é a natureza de Deus. A natureza de ser carinhoso, bondoso e misericordioso. Misericordioso. Vejam em 3 João, a terceira epístola de João, capítulo 1, se só tem um capítulo 1, versículo 2.
Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Acima de tudo, o apóstolo, o desejo de Deus é que nós tenhamos prosperidade e saúde. O desejo de Deus é que tudo esteja bem conosco e que tenhamos saúde. Esse é o desejo de Deus. E essa é a graça de Deus, que nós estejamos bem, estejamos a andar bem, estejam as coisas a andar bem, estejamos de boa saúde. Isso é o que Deus quer para nós. Queridos irmãos, a lei de Deus é uma expressão da graça de Deus. Vejam, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 29. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 29, aí onde a lei de Deus foi reiterada, em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 29. Depois de reiterar os 10 mandamentos, diz assim um pouco mais adiante, porque as pessoas disseram, sim, vamos fazer isso. Então, diz assim o Senhor, quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo, isto é, de toda a altura, guardassem sempre todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse, a eles e aos seus filhos, para sempre. A bondade de Deus, o que Deus quer em nós, ou de nós, é que nós estejamos bem, e por isso nos deu a lei de Deus para nos ensinar o caminho de amor, o caminho para estarmos bem. A própria lei de Deus nos ensina o que é bom para nós. E por isso, a lei de Deus é um dom de Deus para nós. A lei de Deus é parte da graça de Deus. A lei de Deus é parte da graça de Deus. Ora, vivemos nos tempos muito difíceis. E como sabemos, Mateus 24, o sermão, como lemos aqui, Mateus 24, que Jesus Cristo deu aqui, vejamos aqui, Mateus 24, diz assim, retirando-se do templo, e quando se aproximaram dele os discípulos, a mencionar, a falar, vejam como estas coisas estão fantásticas, esta construção aqui do templo, esta remodelação, este melhoramento. Então, Jesus Cristo no Monte das Oliveiras, lê-se no versículo 3, achava-se ele sentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, em privado. Queridos irmãos, aqui Jesus Cristo está a dar aos discípulos, em particular, pondo noutras palavras, está a dar às primícias. Aqueles que vão ser as primícias do reino de Deus. Está a dar a esses sinais do fim dos tempos. Está a dar às primícias sinais do fim do tempo. E por isso diz assim, porque eles perguntaram que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século, isto é, do fim desta era. Não é o fim do mundo, é o fim desta era, que é o começo da próxima era, que é a era em que Jesus Cristo vai reinar na terra. E ele lhes disse, respondeu, versículo 4, vede que ninguém vos engana. Está a falar às primícias e está a dar sinais para estarem a observar e a terem cuidado, porque muitos virão em meu nome e vão enganar a muitos. E não vos assustei, porque vai haver guerras e rumores de guerras. E não fiquem assustados, porque isto tudo é necessário acontecer. Ainda não é o fim. São sinais para as primícias. E por isso assim diz que se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares.
O que é que ele está aqui a dizer? Está aqui a dizer que temos de ter cuidado, em primeiro lugar, que vai haver falsos professores. Mas que isto vai subir e crescer e aumentar a um crescendo, até ter um crescendo muito alto, que depois tudo isto ao mesmo tempo vai ser o que chama aqui no versículo 9, versículo 8, o princípio das dores. O princípio das dores. Ou, noutras palavras, é só o início das coisas más que vão acontecer. Quando isto tudo estiver assim num clímax, tudo junto. Queridos irmãos, estes sinais têm existido desde os dias de Adão e Eva. Pensem bem. O primeiro falso professor, o primeiro falso instrutor a eles, ou o primeiro falso ministro, foi Satanás próprio, a serpente, enganando a Eva. O primeiro desastre e calamidade foi quando Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden. A primeira semente, digamos assim, de uma guerra de lutas foi quando este ódio, esta falta de amor entre Abel e Caim aumentou até um ponto que causou um homicídio. Estes sinais têm estado a acontecer conosco desde esses dias. Mas o que Jesus Cristo está aqui a dizer, em Mateus 24, é que vai chegar a um ponto de evolução, que esta é como uma água a ferver, um ponto de evolução. Então está descrevendo o quê? A mentalidade do homem no fim dos tempos. A mentalidade do homem no fim dos tempos. Porque vejam depois aqui no versículo 12, diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, porque se multiplicar a falta da aplicação da lei, por se multiplicar esta maldade nas pessoas, esta mentalidade do homem de serem maus, se vai multiplicar esta iniquidade, quer dizer, estes pecados, e isto não vai ser nada diferente do que aconteceu nos dias de Noé, como vem no versículo 37. No versículo 37 diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. O que é que aconteceu nos dias de Noé? Ora, se forem ler a Gênesis, capítulo 6, versículo 5, veem que viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicará sobre a terra e toda a imaginação dos seus pensamentos, do seu coração, era só má continuamente. E depois leia um bocadinho mais adiante, no versículo 11, diz assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. A era de Noé era um período de iniquidade mundial. Era um período em que a mentalidade das pessoas, de maneira geral, não tinham amor. Não havia amor. Havia uma falta de aplicação da lei e era completa iniquidade e maldade. Violência. Violência. Então, como lemos em Mateus 24, versículo 12, diz assim. Mateus 24, versículo 12. Diz: e por se multiplicar a iniquidade, e por causa da multiplicação, do aumento desta multiplicação sobre a terra da iniquidade, como nos dias de Noé, por causa desta mentalidade dos homens no tempo do fim, que vai ser como nos dias de Noé, violentas, violência. Por causa disso, o amor se esfriará de quase todos. O amor se esfriará de quase todos. Queridos irmãos, isto é um aviso às primícias.
Isto é um aviso a nós que estamos a ser treinados e preparados para sermos filhos e filhas de Deus no reino de Deus durante a primeira ressurreição e o período que se segue. É um aviso para nós. E assim, porque esta iniquidade se vai multiplicar, por causa disso, o amor se vai esfriar. Então, que amor? Que amor é este que se vai esfriar? Em primeiro lugar, é o amor da verdade. Vocês leem em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10, diz assim: e com todo o engano de injustiça que neste homem da iniquidade virá, porque vai haver mundo que vai estar todo enganado. Porquê? Diz assim: com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Porque não acolheram o amor da verdade. Por isso, que amor se esfriará? O amor da verdade. O amor da palavra de Deus. E as pessoas se vão desviar da palavra de Deus e da verdade. Noutras maneiras, ou noutra maneira de ver, o amor que se vai esfriar é o amor de Deus que nós devemos ter. Porque Deus ama a verdade e Deus, a verdade, é que Ele é fiel, Ele ama ao próximo. E o amor de Deus, que é o amor que nós devemos desenvolver como filhos de Deus, vai se esfriar em nós. O verdadeiro, genuíno amor agape de Deus que nós devemos ter vai esfriar. Lembrem-se, irmãos, nós devemos ser como o nosso Pai. Como é que o amor de Deus deve ser parte de nós? Isso é um ponto para vocês meditarem. Porem na vossa aplicação, na vossa vida. Quando vocês andam de dia a dia e falam com outras pessoas, estão a dizer coisas a outras pessoas de uma maneira que representa o amor e a misericórdia de Deus que Ele tem para connosco. Estamos a representar, a replicar a mesma imagem, o mesmo amor de Deus em nós quando falamos com as outras pessoas. Por exemplo, há uma pessoa que, por exemplo, está a querer vir para a igreja e que ainda está a aprender o caminho. Como é que tratamos essa pessoa? Tratamos essas pessoas com cuidado, com amor, com carinho, porque são bebés em Cristo. Precisamos ter cuidado com esses. Queridos irmãos, quando uma pessoa vem para a igreja, não é que estejamos perfeitos. Todos somos imperfeitos enquanto estamos nesta vida física. Todos precisamos da misericórdia de Deus. E se eu preciso, também você precisa. E também o outro irmão precisa. E por isso precisamos ter cuidado para com os outros irmãos, para com as outras pessoas, para estar sempre a representar e a dar o amor de Deus de uma maneira correta. Por isso, estamos a ter cuidado, a ver que o amor de Deus é parte da nossa vida. Estamos a permitir que a iniquidade do mundo nos esteja a afetar negativamente. E por isso estamos a permitir que o amor agape de Deus que nós devemos desenvolver em nós para sermos como filhos de Deus, igual a Deus, com o mesmo caráter e natureza dele, amor de Deus, estamos nós, como filhos de Deus, estamos a esfriar nesse amor. Está-se esse amor a esfriar. Como lemos em Romanos 13, versículo 10, há pouco, o cumprimento da lei é o amor. Queridos irmãos, o caráter de Deus é revelado pela lei de Deus, que é a lei de amor.
Assim nós, como cidadãos do Reino de Deus, não somos cidadãos deste mundo, queridos irmãos, estamos neste mundo como peregrinos, temporários. O nosso mundo, a nossa cidadania, o nosso país, não é este país em que vivemos hoje em dia, isto é temporário. A nossa cidadania, como cidadãos, como embaixadores de Cristo, pertencemos ao reino de Deus. Esse é o nosso reino. É o nosso reino por quem nós estamos a votar com a nossa vida, com o nosso exemplo. Infelizmente, queridos irmãos, muitos de nós na Igreja de Deus perdemos este foco. Ficamos envolvidos na politiquice deste mundo. Queridos irmãos, o nosso mundo, a nossa cidadania, o nosso país é o reino de Deus vindouro que Jesus Cristo vai estabelecer na terra. Queridos irmãos, por isso nós, como cidadãos do reino de Deus, temos que ser obedientes à lei de Deus. À lei desse reino, desse país, desse governo, que é o reino de Deus, que vai reinar sobre a Terra, todo o planeta Terra. Digamos assim, super país. E por isso temos que ser obedientes à lei de Deus. Mas não é somente obedientes à lei de Deus. Vejamos então Romanos capítulo 13, onde lemos há pouco que o cumprimento da lei é o amor. Romanos capítulo 13, versículo 10, isso foi lido em Romanos 13, versículo 10. Mas agora quero começar a ler de Romanos 13, versículo 1 e 2. Romanos 13, versículo 1 diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Quer dizer, você precisa estar sujeito à polícia e aos governantes do seu país, às leis do seu país. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade, aquele que se opõe à polícia, por exemplo, da sua cidade ou do seu país, aquele que se opõe a essa autoridade, resiste à ordenação de Deus. Em outras palavras, quando você resiste à autoridade civil, você está a resistir à ordenação de Deus. Ora, como dissemos e estamos a falar, o amor de Deus é demonstrado pela lei de Deus, fazendo para nós, através da lei de Deus, através do amor de Deus, nos dando o resultado do que é bom, produz bons resultados. E assim Deus nos demonstra muitos favores a nós. E nós devemos de replicar ou copiar essa atitude e dar muitos favores a outros. E isso é o que Paulo nos está a instruir. Por exemplo, leiam aqui em Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem. Queridos irmãos, não devemos cansar de estar a fazer o bem aos outros, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Não nos cansemos de fazer o bem. Não fiquem cansados neste mundo cheio de maldade, de iniquidade. Não fiquem cansados de fazer o bem. Ou, noutras palavras, não fiquem com amor esfriado. Não deixem o vosso amor se esfriar. Não se cansem. Não deixem o amor se esfriar.
fazendo o que é bom para os outros. É demonstrar favor a outros, como Deus demonstra muito favor a nós, muita graça a nós. Oh, é fácil você dizer, eu dizer, olha, fazer bem a estas pessoas? Não merecem, não merecem. Por que é que eu vou fazer bem a eles? Mas qual de nós é que merece a graça de Deus e o amor de Deus para conosco? Deus nos dá e nós não merecemos. Nós não merecemos receber nada. Mas nós temos que copiar a Deus, imitar a Deus e dar aos outros como Ele nos dá a nós. Deixa-me perguntar, então Deus está a dar a você misericórdia? Está a perdoar a você? Está claro que você vai dizer sim. Deus perdoa-me. Eu tenho tantos pecados. Você vai dizer, todos nós temos pecados. Está claro. Está claro que Deus nos perdoa. Imensamente. Ele nos deu a sua vida. Nos enviou o seu filho, o Verbo, se fez carne, que era Deus, não era usurpação ser igual a Deus, se fez carne e que era da forma de Deus e veio a ser da forma de homem. Veremos, por exemplo, em Efésios capítulo 5, versículo 25 e 26. Está a falar acerca do casamento e do marido e da mulher, mas está a dar o exemplo acerca da igreja. E, por exemplo, aqui no versículo 25 de Efésios 5, diz assim, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Está aqui a dar o exemplo de Cristo, como Ele amou a nós. E o que é que Ele fez? Deu a sua vida por nós. Morreu por nós, deu o seu sangue por você e por mim. Deu ou não deu? Deu ou não deu? Está claro que deu. Por isso diz assim, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Está claro? Maridos têm que amar a mulher, mas o princípio aqui é que nós, como cristãos, temos que demonstrar o mesmo amor aos outros. Tal como Cristo nos ama. Porquê? Para santificar a igreja, tendo purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Queridos irmãos, nós temos que fazer o mesmo sacrifício às nossas esposas, mas todos nós temos que fazer sacrifícios uns aos outros. É o exemplo que Deus nos dá, que nós temos que dar a outros. Temos que fazer a outros. Nós precisamos de fazer o mesmo com os nossos irmãos e irmãs na igreja e com o mundo, com as pessoas do mundo. Mesmo quando há ofendas e escândalos, temos que ser pessoas de amor. Vou dar um exemplo. Por exemplo, há uma situação que você fica chateado, ou fica aborrecido, ou fica machucado, porque um irmão disse a você. Ou porque um irmão fez. E você diz, como é que pode ser este irmão? Está a fazer isto? Ele é um mentiroso, ele é um estelionato, ele é isto, aquilo, aquilo outro, seja lá o que dizemos. Estamos a julgar essa pessoa? Precisamos ter cuidado. Porque sabemos que devemos de odiar o pecado, mas não odiar a pessoa. Então vejamos aqui em Mateus capítulo 18. Mateus 18. Quando temos uma situação desse género, Mateus 18, versículo 15. Mateus 18, versículo 15. O que é que diz? Para fazermos. Diz, olha, vou transmitir na internet e dizer mal desta pessoa. Ou vou dizer às outras pessoas, esta pessoa é má. Vou criar uma fofoca assim entre as damas na igreja. Olha, ela fez isto e ela fez aquilo. É isso que devemos fazer. Leia aqui em Mateus 18, versículo 15. Diz assim, Mateus 18, versículo 15.
se o teu irmão pecar contra ti, se te ofender, se fizer uma coisa que está a chatear mesmo, da maneira que estás a ver, no teu caso, é um pecado grande. Não está a falar assim uma coisa pequenina, está a falar uma coisa que de facto merece ser tratada. Eu vou ter que resolver este assunto. Se essa é a situação, vai arguí-lo entre ti e ele só. Vai falar isso entre ti e ele só. E se ele te ouvir, ganhaste um irmão. E depois você sabe o resto da história aqui. Se não ouvir, depois vai à igreja e depois, se ele ainda não fizer nada, vai ser expulso da igreja. Irmãos, você não vai fazer isso porque o irmão disse uma coisinha pequena. Você vai fazer isso quando é uma coisa grande. É uma coisa grandona. Não vai fazer para uma coisa pequenina. Porque você não vai querer expulsar um irmão da fé por causa de uma coisinha pequenina. Por isso estamos a falar aqui de um assunto bem grande, que merece você ter que falar com ele, que diz aqui, entre ti e ele só, em particular, confidencialmente. Não é uma fofoca começar a dizer, não, é em privado, em privativo, em particular. Mas como é que vamos fazer isso? Temos que fazer com uma atitude de misericórdia. Porquê? Porquê? Porque senão estamos a começar a julgar. Leia Mateus 7, versículo 5. Mateus 7, versículo 5. Diz assim, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argoeiro do olho do teu irmão. Tu és um hipócrita. Nós somos hipócritas. Quando vemos este problema neste irmão, e vemos, olha, esta coisa é tão grande, temos que ir falar com ele, e tenho que resolver o assunto. Você está realmente a analisar-se a você mesmo, e está a ver que, de facto, você não está a ser, talvez, autojusto, porque a autojustiça é um pecado também. Porque não é a justiça de Deus, é a minha justiça própria, ou a sua justiça própria. Por isso, tem que se examinar a você próprio primeiro. Examine-se a você próprio primeiro. E depois vá ao irmão, não para julgar, mas para ajudar. Para ajudar. Com uma atitude de misericórdia. Porquê? Porque eu também sou um pecador. Porque estou a ver a trave no meu olho. Estou a ver os problemas que eu tenho. E por isso, estou a falar aqui acerca de um princípio de reconciliação, de crescimento e vencimento. Por exemplo, leia aqui em Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, para entendermos um bocadinho melhor acerca deste processo. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Diz assim, Gálatas capítulo 6, versículo: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, se você apanhar uma pessoa e ver, olha, tem um erro aqui. Vós que sois espirituais, quantos de nós somos realmente espirituais? Às vezes somos mais carnais do que espirituais. Por isso, tenham cuidado para não serem hipócritas. Quer dizer, para ser espirituais, têm que ter analisado isto primeiro e tirado a trave do olho.
Então corrigiu, vai corrigir ele, vai ajudar a ele, porque ele está a ir nesta direção e você vai guiá-lo para aquela direção, vai corrigir a direção. Não é derrotar e derrabá-lo e puxá-lo para baixo e desencorajá-lo. Não, é para o encorajar para a direção correta, para o ajudar. Mas diz assim, corrige-o com espírito de brandura. Com espírito de brandura. Isto não é um espírito de autojustiça, de que eu sou melhor que tu, mas com espírito, com palavras, com cuidado, com palavras com humildade, e brandura e mansidão, gentileza e carinho. É assim que estamos a tratar o outro irmão que fez um erro. Por isso estamos a falar aqui de um processo. Quando você vê que existe um problema, primeiro, o processo, Mateus 7, versículo 5. Tira a trave do olho. Segundo, Mateus 18, 15. Vai falar a ele individualmente, em particular. E terceiro, com o espírito de brandura. Gálatas 6, versículo 1 e versículo 2. Sim, lejam versículo 2, porque diz assim, continuando a ler onde acabámos de ler no versículo 1, e guarda para que não sejas também tentado. Tem cuidado que não venhas a vir ter um outro problema ainda pior. Porque se és arrogante, isso pode acontecer. Por isso é que diz no versículo 2, levai as cargas uns aos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. A lei de Cristo. A lei de Cristo é a lei de perdão, a lei de misericórdia, a lei de compaixão, a lei da graça de Deus. Levai as cargas uns aos outros em amor. Leiam também Efésios capítulo 4, versículo 1 a 2, algumas páginas à frente. Efésios capítulo 4, versículo 1 a 2. Rogo-vos, por favor, estou a rogar, por favor, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, isto é Paulo, estou a rogar que andeis de modo digno, que andeis de maneira digna da vocação que foste chamados. Fomos chamados para esta vocação para sermos filhos de Deus. Com toda a humildade e mansidão. Com toda a humildade e mansidão. Perdão, irmãos. Temos que, como Paulo diz aqui, estar a rogar, para nós atuarmos de uma maneira digna, com toda a humildade e mansidão. Como ele disse antes, é num espírito de brandura. Um espírito de brandura, com humildade e mansidão. Suportando-vos uns aos outros com amor. Por isso, quando a maldade, a iniquidade no mundo, a falta da aplicação da lei no mundo se espalha, se expande, há uma possibilidade do seu amor se esfriar. Por causa disso, não é necessariamente porque você está a fazer algo errado, mas é por causa de a maldade estar a multiplicar, e isso vai afetar você como se fosse uma maçã entre as outras maçãs podres, vai afetar você, vai acontecer que você vai ser afetado por isso. Você então tem que vencer, tem que lutar contra essa tendência de também ficar como o mundo, como ficar como as outras maçãs.
a apodrecer, a esfriar em amor. Por isso você tem que vencer essa tendência do amor de se esfriar. E por isso estamos a falar aqui de um processo, irmãos. Um processo de quando vemos coisas erradas que nós temos que atuar e fazer qualquer coisa. Temos que atuar isso de uma maneira, num espírito de brandura, com toda a mansidão, usando este processo. Mateus 7, versículo 5. Tira a trave do seu olho. Mateus 18, 15. Vai falar ao seu irmão em particular. Gálatas 6, versículo 2. Levar as cargas de uns dos outros em amor. Isto é, num espírito de brandura. E Efésios 4, versículo 2. Com humildade e mansidão. Queridos irmãos, se nós temos uma atitude, uma abordagem que não seja autojusto, mas que seja humilde, com mansidão, que eu também sou um pecador, e ajudar e corrigir, ajudar esse irmão a pôr no caminho correto, com humildade e com mansidão, suportando as cargas de um ao outro com amor, isso é a maneira que Deus quer que nós façamos. Está claro, não podemos estar a mudar o mundo, mas aqueles mais próximos de nós, que nós tenhamos essa possibilidade de fazer, e se de facto é uma coisa grande que merece essa maneira de atuar, essa é a maneira de atuar. Às vezes, como disse, é melhor até estar calado, porque a coisa é pequena. Mas quando a coisa é grande mais, então tem que se fazer com esta abordagem, não sendo um hipócrita, tirando a trave primeiro, falar em particular, com espírito de brandura, levando as cargas uns dos outros em amor e fazendo isto tudo com humildade e mansidão. Seguir este processo. Então isso demonstra um amor que é quente, que é fervente, e não um amor a se esfriar. Levar as cargas de uns dos outros, suportar um ao outro, não é aceitar o pecado, não é suportar ou aturar o pecado, mas é ajudar o outro. Isto que significa, portanto, lidar o pecado com amor, com misericórdia e humildade. Isto é, lidar o pecador com amor, misericórdia e humildade. Então, repetindo, quando a iniquidade se multiplica, há uma possibilidade do amor se esfriar. Por causa disso, não é necessariamente que você esteja a fazer algo errado, mas é acerca do que temos que vencer. Temos que vencer esta tendência do amor se esfriar. Isto é que temos que vencer, irmãos. Para vencermos, temos que fazer o oposto a essa tendência do amor se esfriar. Temos então que esquentar, aquecer, ferver este amor. Não é ficar morno, mas é ferver. Como? Lidar com o pecador, com essa situação, com amor, misericórdia e humildade. Por isso, siga este processo com espírito de brandura e toda a mansidão. Mateus 7:5, Mateus 18:15, Gálatas 6:2 e Efésios 4:2. Então, seremos filhos de Deus, com a mesma graça de Deus que Ele tem para conosco. Seremos filhos de Deus para ter a mesma graça para com os outros. Para sermos um povo de amor, um povo de misericórdia, de favor
para com os outros, de graça para com os outros. Então o amor não se esfriará, mas vai aquecer. Não vai ser morno, vai ser quente. Por isso é que lemos em Mateus 24, versículo 12 a 13. Vamos ler de novo. Mateus 24. Mateus 24. Diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. Porque a iniquidade se multiplica, o amor se vai esfriar de quase todos. Aquele, porém, que perseverar, que vencer até ao fim, esse será salvo. Vencer o quê? Vencer esta tendência de o amor se esfriar. E vai aquecer o seu amor para não ficar ou manter-se morno, como os de Laodiceia. Temos que ter amor fervente. Amor fervente. Temos que manter o amor a ferver para com o próximo. Esta é a grande batalha do tempo do fim, de que Jesus Cristo está a avisar os irmãos, aqueles que vão ser as primícias à vinda de Cristo. Temos que vencer esta tendência do amor se esfriar. Porque se não vencermos e não mantermos o amor agape de Deus, se não mantermos esse amor agape de Deus bem quente, a ferver, fervente, é o que diz aqui, não seremos salvos. Sim, aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Mas se nós não mantermos este amor fervente, não seremos salvos. Queridos irmãos, a iniquidade no mundo nos afeta. Pode ser que seja subconscientemente, mas nos afeta a nós. A sociedade afeta a nós. Afeta os irmãos da fé. E é fácil nós começar a dizer, olha, isto é tão difícil, estou cansado. Mas quanto mais tempo? Estou cansado. Não aguento mais. Qual é o objetivo? Qual é o propósito disto tudo? É muito difícil. Não vale a pena. Queridos irmãos, vale a pena. Queridos irmãos, devemos ser pessoas de amor fervente, fazendo o que é bom, dizendo o que é bom, sendo misericordiosos e perdoadores com aqueles que pecam contra nós. Devemos ser cidadãos obedientes à lei. E não somente às leis de Deus, mas também às leis de homens, quando não estão em conflito com as leis de Deus. Quando não estão em conflito com as leis de Deus. Por isso, repudiar a autoridade do homem é ir contra a autoridade de Deus. Precisamos ser um povo respeitoso e não um povo que está a derrubar e machucar e dizer mal de outras pessoas. Sejam esses irmãos que estão a crescer, a querer entrar na igreja, mas que ainda são imperfeitos. Olha, essas pessoas eu não vou, são pessoas deste género, já vi todas elas. Queridos irmãos, por favor, não machuquem o bebê em Cristo. Por favor, não machuquem o bebê em Cristo. Porque diz, se você ofender esse, seria melhor que pusesse um cordel à volta do seu pescoço, como uma grande rocha, e o tirassem para você para o fundo do mar.
Não machuquem com o que dizem ou o que podem pensar acerca de um irmão que está a vir para a igreja e que seja ainda um bebê. E que sim, não está a fazer as coisas da maneira que você acha que devia ser feitas. Dê-lhe misericórdia. Dê-lhe espaço para crescer. Seja gentil e amoroso para com ele. Porque Deus é que está a trabalhar com essa pessoa, com esse irmão ou com essa irmã, e dê-lhe espaço. Queridos irmãos, vivemos no tempo do fim. Os últimos metros desta maratona. Estamos mesmo ao fim, a meta está aqui à frente de nós. Vamos agora estragar tudo porque temos autojustiça, somos duros, não somos misericordiosos, porque o nosso amor está-se a esfriar para com as outras pessoas? Ou vamos ter muito cuidado, muito carinho, muita misericórdia? E que os irmãos, lembrem-se, vale mais errar do lado da misericórdia do que do outro lado. Vale mais fazer um erro no lado da misericórdia do que do outro lado. Vale mais eu ser misericordioso, talvez, demais. E ter cuidado com os outros. Do que ser duro e desencorajar pessoas que estão a dar os primeiros passos a virem para a igreja. E sim, talvez eles tenham problemas, talvez eles acabem por desistir, isso é entre eles e Deus. Mas não seja eu e não seja você aquele que vai desencorajar essa pessoa. Por favor, não. Por favor, não. Queridos irmãos, a lei de Deus, que é a lei de amor, nos está a instruir, nos instrui a ser respeitoso a uns aos outros, aos irmãos, aos nossos líderes. Diz, orem pelos líderes da nação. Talvez nós, às vezes, esquecemos de orar pelos líderes das nações. Temos que lembrar, mais frequentemente, para orar pelos líderes das nossas nações, para que nós, como cristãos na Igreja de Deus, possamos viver em paz. Queridos irmãos, neste mundo, porque a iniquidade se está a multiplicar, há tanta falta de respeito pelas outras pessoas e pelos líderes. Principalmente se são de um grupo político que tem ideias diferentes do que eu penso, ou do que você pensa. É fácil de respeitá-los. É fácil de pôr coisas no Facebook, ou na internet. Queridos irmãos, não deve ser assim entre o povo de Deus. Não deve ser assim entre o povo de Deus. Queridos irmãos, o ato de esfriar, do amor se esfriar, não é uma coisa que acontece repentinamente. É uma coisa que acontece devagarinho, vai-se esfriando. Vamos ficando esgotados. Por isso, irmãos, não percam o foco. Não percam o foco. Mantenham-se vigilantes. Mantenham-se vigilantes. Leiam em Lucas 21, versículo 36. Lucas 21, versículo 36. Vigiai, pois, todo o tempo. Vigiai o quê? Vigiai que o seu amor não esteja a esfriar. Vigiai que está a vencer essa tendência do amor se esfriar. Vigiai que você está a fazer o que Deus quer que você faça, mas que, principalmente, o seu amor não esteja a esfriar. A todo o tempo, orando, para que possas escapar, para que sejas
considerados como dignos. Porquê? Porque estás a praticar o verdadeiro amor de Deus. Para escapar e para estar em pé na presença do Filho do Homem quando Ele retornar. Queridos irmãos, como está a sua temperatura? A temperatura de amor está a ferver ou está fria? Ou está a esfriar? Tem este termómetro aí a ver a temperatura? Tem o termómetro à mão? Olha, hoje em dia este vírus, coronavírus, as pessoas têm estes termómetros que põem assim a apontar à pessoa para não tocar e vê a temperatura. Você tem o seu termómetro à mão? Como está a sua temperatura? Está o seu amor a esfriar ou está a ferver? Queridos irmãos, não permita que você seja afetado por este vírus do mundo, que é o vírus da maldade, da iniquidade. Seja esse por politiquice, seja pessoas estejam a destruir coisas na estrada, nas lojas, isso aí. Não deixe isso afetar a sua atitude. Cuidado. Pode ser até teorias de conspiracias. Olha esta teoria que vem aqui, esta conspiracia, este homem, aquilo. Queridos irmãos, cuidado. Porque a única conspiracia disto é de Satanás. Homens não são inteligentes demais para conspirar isto tudo. Homens são peões neste jogo de xadrez. Isto é um jogo de xadrez muito grande, este jogo mundial. É um jogo de xadrez e o arquiteto deste jogo de xadrez do mundo, do mundão, é Satanás. Não são um homem aqui ou outra pessoa, não. Não são. São simplesmente pedras neste jogo de xadrez. Cuidado, não estejas a passar julgamento de outras pessoas. Devemos de manter o nosso foco no que é importante. O que é importante? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6,33. Sim, existem muitas injustiças hoje em dia no mundo. Existem muitas injustiças. Sim, existem. E serão resolvidas. Sim, serão resolvidas. Mas não nesta era. Serão resolvidas quando Jesus Cristo vier. Por isso precisamos de manter o amor agape de Deus fervente em nós. Porque nós, o homem, os governantes deste mundo, não sabem o caminho da paz. Só Jesus Cristo, quando Ele vier, é que vai trazer paz ao mundo. Por isso, irmão, Jesus Cristo, lembre-se, Jesus Cristo é que vai corrigir todas as injustiças que contribuem para a iniquidade que existe à volta de nós. Por isso, mantenha-se focado no reino de Deus e na sua justiça. Mantenha-se focado em ter o amor de Deus, o amor deste reino, deste rei, Deus. Persista, esteja a persistir, a perseverar até ao fim neste amor. Não permita que a imoralidade e a iniquidade ao nosso redor, hoje em dia, cresça e se torne em apatia na sua vida. E que faça com que o amor de Deus, que se deve estar a desenvolver em você, não permite que esse amor, através das influências deste mundo, não permite que esse amor se esfrie. Mantenha-se com amor fervente.